Boa noite a todos e sejam bem-vindos a uma conversa do 7 Mais. Connosco hoje temos o José Rui Martins da Acerte, em Tondela. Isto faz parte do 7 Mais, que é um conjunto de conversas online e informais. Vou pedir silêncio aqui na sala, por favor. Um conjunto de conversas informais que se tem sobre cultura e sobre o ensino e esta ligação às escolas de teatro, porque é o festival da Semana das Escolas de Teatro. E, portanto, convidámos uma pessoa da Acerte, que é o Zé Rui, para nos falar sobre a Acerte, sobre a Tigo Limpo e sobre como é fazer cultura longe dos grandes centros. Boa noite, Zé Rui. Boa noite. E obrigado por teres a paciência para nos aturar a estas horas da noite. É com muitíssimo gosto que participo e que louvo muito esta vossa iniciativa, principalmente, eu não sei se me estão a ouvir bem. Estão a ouvir? Que felicito esta vossa iniciativa, tomando em conta que realmente existe uma grande falta de reflexão conjunta entre os criadores e as pessoas que estão no terreno e também convosco, que, por certo, e muito rapidamente estarão a acompanhar-nos e que vivem momentos de incerteza tão fortes quanto nós, naturalmente, mas sempre numa perspectiva de resistir, de dar a volta às situações, porque realmente a nós, criadores e pessoas da cultura, efetivamente cabe-nos um papel de grande responsabilidade nesta situação, não é? Porque quando nós murcharmos, como é que estarão todos os outros, não é? Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Então, tudo bem? Eu estou a esta saudação ao Pedro em particular porque nós já não estamos há muito tempo juntos, mas que vivemos momentos inolvidáveis, momentos extraordinários. Pronto, mas como estava a dizer, tu pedes-me para falar um pouco da experiência da Acerte, não é? Eu começaria por, talvez, eu não sei se tu podes partilhar a tela comigo, poderás? Ou seja, eu creio que posso, acho que é possível tu fazeres uma partilha de tela, se é isso que tu queres. É. Tens que aceder aqui no ecrã, tens uma tecla verde. Sim, não, isso eu sei, mas costuma ser preciso que o não sei quê. Sim, mas a permissão já está dada aqui. Já? Se quiseres. Sim. Ai, verás toda uma apresentação, ok, isto é ótimo. Não é, não, de perto nem de longe. Não, mas é para ver esta fotografia que está na tela, não é? E começou isto assim, pá, em 1976, como reflexo direto da Revolução de 25 de Abril, um grupo de gajos, nos quais alguns deles estão aqui, resolveram, através do teatro, intervir social e politicamente numa zona do interior muitíssimo conservadora e onde os sinais do 25 de Abril só chegaram muito, muito tarde. Algumas destas pessoas sofreram grandes pressões por pertencerem ao grupo de teatro. Eu só vim a poder entrar na Câmara aqui municipal, no espaço, não é? 1980, portanto, estão a ver, 4 anos após a formação do grupo, mas tudo começou desta forma tão simples como esta fotografia. Uns cenários em papel que íamos buscar a uma fábrica de papel, a fábrica do Covelo, umas tintas que lá havia em casa, os figurinos eram os figurinos que pedíamos às pessoas, porque o espetáculo chamava-se, e não é coincidência, O Povo Acordou, escrito por nós e que representou
na altura, a nossa forma daquilo que se pode chamar hoje, com o nome não é pomposo, mas o nome verdadeiro, que é o teatro militante, se assim se pode chamar. Quer dizer, o interesse da arte para nós era pastéis, quer dizer, não queríamos saber nada disso. O nosso desejo era, através do teatro, intervir, estar junto das populações e falar sobre os seus problemas e contribuir para que eles se resolvessem. A falta de água, os caminhos, tudo isso. Portanto, ou seja, o projeto Acerte começou não numa perspectiva artística, mas numa perspectiva de militância cultural, não é? E foi evoluindo, naturalmente, à medida que também alguns de nós, muito longe dos grandes centros, mas ávidos de ter tudo, de saber tudo, de estar em cima das jogadas todas, levou-nos a ir passar fins de semana, ir ao Fitei e acampar na Perlada, no Parque de Campismo da Perlada, para poder ver 3 espetáculos por dia no Fitei, que no final de alguns deles aquilo que nos apetecia era pegar nos grupos e trazê-los para Tondela, e isso aconteceu realmente com um grupo mexicano fantástico, que depois nós trouxemos, e portanto fomos aprendendo, se assim se pode chamar, em exercício, não é? Em exercício, lendo tudo que nos aparecia à mão, indo ver muito, muito, muito teatro, e dando-se os casos mais singulares. Estou a falar do caso do Parque de Campismo da Perlada, como também hoje, por exemplo, ainda a Maria do Céu Guerra conta a história de um puto que ia lá do norte e que batia à porta na Alexandre Herculano e perguntava se podia assistir aos ensaios. Era eu, que à sexta-feira fazia 5 horas de caminhoneta e que ia para os ensaios daquele grupo com quem eu me identificava de alguns espetáculos e sentava-me com o meu caderno de apontamentos. Gostaria de os ter nesta altura, esses apontamentos, mas com certeza que estariam lá coisas escritas como eles dizem para onde é que as pessoas se há de colocar, não punha lá a dizer movimentações, não é? Falam muito sobre como é que, porque é que se diz uma frase de uma maneira, não se diz de outra e tal. Entretanto aparecem Grotowskis, os Brechts, o não sei quê, quer dizer, você, para dar uma ideia, também outra minha, eu já fui fora de tempo para o exército, não é? E uma das coisas que eu preservei no exército foi ser preso o maior número de vezes possível, porque punham-me na prisão, primeiro foram o pior tempo da minha vida, e punham-me na prisão, eu era oficial, e porque no final do dia eu pedia ao gajo, abria-me a porta, eu saltava ao muro e ia para o curso de teatro da Comuna, o João Mota. E depois o João Mota também conta de um gajo que vestido de militar chega ali e veste umas calças para fazer a formação e tal, e volta a vestir-se de militar. Como eu estou a contar de mim isto, muitos dos meus companheiros e companheiras da altura contarão a sua... Ou seja, há uma aprendizagem apaixonada, no fundo, por aquilo que nós queríamos depois que o teatro fosse. Ou seja, aí já começa a haver preocupações artísticas, não é? Mas mantendo, coisa que eu desejo que a Acerte mantenha ainda hoje, 45 anos depois, mantendo sempre uma matriz que é a intervenção artística é para ter uma função. Tem uma função para além da arte e, concretamente, estar junto das pessoas e não de um setor de público. Conseguir chegar aos sítios mais difíceis. E esse desafio de chegar aos sítios mais difíceis e não trabalhar em capelinhas, ou seja, não fazermos espetáculos para aquilo que acontece nas nossas estreias, que parece que estamos na nossa sala de jantar, não tem graça nenhuma, e que no final temos os amigos todos a dar abraços e a dizer
aquelas coisas comuns, os que gostam exprimindo, os que não gostam disfarçando, etc, etc. Este cubículo, no fundo, intelectual, que realmente não faz de nós gente, não é? O que faz de nós gente é confrontarmos-nos, efetivamente, com uma plateia, com a falta de hábitos culturais, etc., e verificar que o nosso trabalho, no final de o fazer, que contribuiu a alguma coisa para a elevação do conhecimento, da participação cívica, etc., etc., e, naturalmente, com a fruição artística, não é? O processo foi evoluindo, começámos numa sala de 5 por 8 metros, nessa sala de 5 por 8 metros, que era uma loja da lenha, que a transformámos, por incrível que pareça, acontecia lá tudo o que acontece no nosso teatro atualmente, ou seja, que tem 3 auditórios, que tem oficinas, tem galeria. Naquela sala acontecia tudo isso, cada coisa à sua vez, naturalmente, mas tinha o bar, tinha uma máquina de projetar que trouxemos da Checoslováquia através de uma viagem que levámos pessoas de Tondela e que o lucro da viagem foi para passar cinema, pronto, e coisas. Mas eu acho que foi um processo evolutivo, e isso é que eu acho que é interessante, foi um processo evolutivo muito romântico, não é? Ou seja, nós não notamos ainda hoje, eu digo isto com sinceridade, não tenho nenhuma razão para estar a pintar nenhum quadro, eu vejo que 45 anos da minha vida na Acerte, no máximo, sob o ponto de vista do meu entendimento, teria 20, no máximo. Não tenho esse peso de 45 anos de forma alguma. E entendo que isso assim pode acontecer, neste meu sentir, exatamente porque foi tudo vivido com muita autenticidade, muito romantismo, não é? Um idealismo e uma utopia sempre presentes, e nunca estar a pensar que estamos a fazer coisas para ficar ou na história, ou para sermos reconhecidos, ou para não sei o quê. Quer dizer, sermos os mais verdadeiros possíveis em tudo o que fazemos. E os resultados e tudo isso, quer dizer, são olhar para eles como fazendo parte de um percurso, não é? Entretanto, eu vou assim saltitando, está bem? Entretanto, vamos recuperar um antigo hospital que estava em ruínas, e aí já temos a primeira sala de espetáculos. As forças mais conservadoras de Tondela achavam que nós, mesmo nesse hospital que reconstruímos, que aquilo não era nosso e que tínhamos que não sei o quê. Estava um ciclo preparatório que tinha sido desativado, adaptámo-lo, e aí já com salas de exposição, que é o sítio onde estamos agora, e conseguimos apoios para termos hoje um teatro que é efetivamente da Acerte, não é institucional. Um teatro com muitíssimas condições e que podemos estar sempre pobrezinhos porque efetivamente pelo menos casa ninguém nos tira, coisa que sabemos que muitos grupos, e a relação institucional, o caso de trabalhar em teatros municipais, etc. Ou seja, nós podemos escocinhar, dar coices a toda a hora, em todo momento, que esse tipo de consequências, o mais que pode levar é que nós fiquemos fechados dentro daquele edifício, não é? Felizmente que tudo isto se faz com muito boas companhias. Há um amigo nosso que caracteriza a Acerte como um círculo afetivo, um círculo giratório de afetos culturais. E eu julgo que esta caracterização eu identifico muito com ela. Ou seja, nós somos o que os outros fizeram para nós sermos o que somos, não é? Ou seja, cada artista, cada grupo, etc., que nós vimos no FITEI e que depois começaram a vir à nossa casa, todos eles deixaram em nós a marca deles, não é? A marca dos seus espetáculos e a marca humana da relação que estabeleciam com aqueles putos, aqueles gajos lá de Tondela, que são, que é malta fixe. Acho que pode traduzir-se um bocadinho nisto, não é?
O isolamento, que nós estamos na altura a 5 horas de Lisboa, a 3 horas e tal do Porto, este isolamento levou a que nós criássemos cada vez mais uma vontade de ser autossuficientes. Porque queríamos gravar uma coisa, quer dizer, ir a Lisboa era uma coisa impensável, não é? Uma banda sonora, uma coisa assim. Nós queríamos fazer um cartaz, não existiam condições para isso. Algumas tipografias, inclusive, negavam-se a fazer trabalho para nós. Então houve que aprender com o Zé Paiva, aí de Belas Artes, a trabalhar em serigrafia. E depois surgiram os primeiros Macs. E depois tirávamos aquilo que antes fazíamos os cartazes com letras de decalque, que quando chegavam à tipografia caíam as letras, era uma desgraça, descolavam-se, e depois começámos já a fazer em papel vegetal para queimar na chapa. Eu estou a pôr um grau de desenvolvimento em várias áreas, não é? Depois começámos a construir sempre os nossos cenários, a trabalhar em carpintaria, metalurgia, a saber soldar, pronto, tudo isso, não é? Depois, mais tarde, um estúdio de gravação, áudio, montagem de vídeo. E quando nos percatámos, começaram colegas nossos e grupos dos grandes centros a chegar a Tondela e a dizer para nós, epá, isto quem me dera, não é? Ter isto no meu teatro. E nós podemos cá fazer isto. Epá, e nós dissemos, epá, poxa, isto já está isto não era para fazer isto. Quer dizer, inclusive já poderíamos partilhar serviços com os outros, não é? Então trocávamos cartazes por espetáculos, não é? Fazíamos o vídeo e o cartaz ao grupo, ao catálogo, e era meio cachê para eles depois virem ao nosso teatro, não é? E é por isso que eu digo que nós fomos feitos dos outros, não é? Eu quando estive a dar aulas com o Pedro, não é? Quando tivemos os dois, que aquilo não eram aulas, eram uma sala de intimidades, rapidamente eu comecei a ver que o Pedro e eu estávamos mortinhos para ir trabalhar, para sair daquela sala, não é? Então combinámos, ok, então a formação nesta área da produção e isso, tenho agora um espetáculo que é o abrir e fechar de olhos, vamos embora, vamos ter as aulas, fazer os espetáculos. E eu aprendi com o Pedro, quer dizer, é uma experiência que eu tenho que depois, mais tarde, isto só para dizer que isto é como uma bola de neve, mais tarde fui abrir o Instituto Superior de Artes e Cultura em Moçambique, não é? E lembrava muito do Pedro, porque quando fiz o plano de estudos para essa escola, para animadores e gestores culturais, a maior parte das disciplinas que eu propunha eram todas no terreno, mesmo as disciplinas teóricas. Nós trabalhávamos em aviários que tinham sido limpos para darmos as aulas da Universidade Eduardo Mondlane, e aqueles meus alunos e eu íamos ter as aulas aos sítios mais incríveis, e se possível, junto do mestre, de um grande mestre, do mestre da oralidade, de um tocador tradicional, de um contador de contos, de um artista plástico, e batíamos à porta e dizíamos, podemos ter a aula aí em casa. Claro que ele participava sempre na aula, e era ele que dava a aula, no fundo, porque a sabedoria dessa gente. Epá, e pronto, isto tudo para vos dizer, porque mais do que contar depois os espetáculos e tal, eu vou deixar isso para as vossas perguntas, não vos quero dar seca, ainda por cima, pá, como eu disse ao Pedro também, ao outro Pedro, epá, eu consegui conciliar este nosso encontro com um arroz de cabidela que acabei de comer, pá. Ficaram lá os outros todos, mas eu pedi antecipação, e é também estes prazeres da vida. Ou seja, que isto tem interioridade. Mas eu digo sempre que nós não vivemos numa zona do interior, nós vivemos numa zona com interior. Isso sim. Com interior porque, efetivamente, nós não estamos a fazer
um sacrifício de viver na interioridade. Nós estamos a consolidar uma paixão de vida, não é? E para sermos muito felizes, e atualmente não temos aquele discurso seródio de dizer nos grandes centros, eles é que têm condições, não é nada, pá. Eu é que tenho condições. Eu acabei de comer a cabidela há 10 minutos, pá. E estou aqui, em casa. Quando a malta sai de casa, não é? De manhã para ir para as aulas da ESMAI, eu quero a ESMAI em Tondela. Não? Isto é que é a realidade. Eu quero a desconcentração, mas não é para ir para a região. Não é nada. É para que os alunos e os professores tenham mais condições de ensino. Porque o aluno vai levantar-se em Tondela para as aulas das 9, às 8h30, e se não tomar banho está a ter aula. Não é? E não perde tempo que quando alguém chega ao início do trabalho ao nosso teatro, um colega dele do Porto ou de Lisboa já queimou 2 horas em transportes públicos. E os nossos espectadores são iguais, ou seja, há um conjunto e a cultura tem esse grande dever de demonstrar que efetivamente esse serudismo de dizer nós no interior sofremos muito e tal, não é nada, comemos arroz de cabidela, poupamos tempo, temos uma relação de proximidade com o carpinteiro, com o serralheiro, que eu ainda hoje de manhã levantei-me e à tarde tinha lá 20 e tal tábuas aparelhadas. No Porto não consigo entrar com aquelas tábuas no metro. Não consigo. E arranjei um amigo para me trazer ao teatro. E encomendei às 10 e ao 12h30 estava no teatro. Imaginem as vantagens que isto tem relativamente àquilo que eu, por exemplo, reivindico, que é que as escolas de artes deveriam, efetivamente, trabalhar no interior para mais rentabilização do ensino artístico. Avignon não aparece por acaso. O Jean Vilar não foi para lá, não foi por causa de ter lá uma namorada, que também era uma razão forte, mas que não foi para lá nesse sentido. Ele foi para lá porque efetivamente verificou que fazer um festival ali poderia criar melhores condições para o público e para a residência dos artistas, etc. E que Avignon era muito mais pequena, que poderia incentivar a economia local, não é? Neste momento há uma série de indústrias e o comércio local, etc., que vivem do projeto Está Certo. Nós conseguimos provar ao Ministério da Cultura que 30% do financiamento do Ministério da Cultura ao projeto Está Certo vai para a economia local. É reaplicado nos hotéis, nos restaurantes e não sei o quê, tendo a certo o melhor dos restaurantes locais. E convido-vos depois a virem comer cá. Mas nem essa, vejam que na altura, nós temos o restaurante no teatro, mas na altura dos festivais os grupos não comem todos no nosso restaurante. Têm senhas de refeição e vão aos outros restaurantes da cidade. Isto tudo para passar, não é? De que há aqui uma malha de cumplicidades, há aqui uma malha de afetos, há aqui uma malha de solidária, não é? Que levou a que, efetivamente, o nosso pensamento se desenvolvesse, as perspectivas que temos sobre o mundo também tivéssemos permanentemente, como estamos, inquietos, não é? Perante as coisas que nos rodeiam, mas extremamente felizes por isto não ser simples. É que é porreiro as coisas não serem simples. Não é? Epá, já falei muito e eu acho que... Não, de todo, foi ótimo. Já recortaste para aí 3 perguntas ou 4 das que eu tinha aqui, portanto estás-me a poupar imenso trabalho. Pronto, estás a ver porque eu estive a fazer um mau serviço. Não, eu adoro, acho que é este tipo de conversa que nós procuramos ter, é este tipo de orador, mesmo, muito obrigado. Tu já meio que respondeste a esta pergunta, mas qual é que é o tipo de relação que tu queres, com a comunidade já é mais claro, mas com as escolas, ou seja... não só com as escolas de ensino artístico, quer seja profissional ou superior,
Mas, por exemplo, com as escolas na região de Tondela, qual é que é o tipo de relação que tu tens? Ou com centros criativos, com a própria comunidade mais alargada, sénior, etc. Qual é que é o tipo de relação de pontos que vocês fazem com as pessoas? As escolas, no fundo, são o aconchego, o primeiro aconchego que nós tivemos. Quando nos profissionalizamos, fomos conquistando o público e sabíamos que como conseguimos catequizar culturalmente um conjunto de professores, sendo alguns de nós também professores, mas que deixámos o ensino porque tínhamos outras coisas mais importantes para fazer, mas as escolas e os alunos eram aqueles que nunca nos faltavam. Nunca nos faltavam. E hoje atinge-se em Tondela uma situação que é dos alunos, dos 2000 e tal alunos das escolas, no final de cada ano letivo, no mínimo viram 3 espetáculos durante o ano letivo, no mínimo. Quer isto dizer que se trata de escolas que estão a 10 minutos do nosso teatro. É importante esta particularidade. Mas também fazemos muito no sentido das 19 freguesias, que vão desde o extremo do Caramulo até Mortágua, até Carregal do Sal, etc., que o concelho é muito grande, de fazermos temos duas dinâmicas. Uma que é criar condições para eles virem com os professores. Devo dizer que os educadores de infância são os melhores animadores culturais que existem, porque dinamizam e criam eles próprios condições e vêm-nos pedir, a meio do ano, e não o Ministério da Educação, vêm-nos pedir para nós fazermos módulos de formação para eles no final do dia, que é extraordinário. Quer dizer, ninguém não tem créditos, não tem nada disso. Não é? E quando não chegamos à montanha, puxamos-la para nós, que é de criar espetáculos que também vão às escolas. Mas evitando isso o mais possível. Porque nós achamos que a relação do aluno com o teatro também espaço físico, e sair do ambiente de sala de aula para ir ter fruição cultural, que é um elemento muitíssimo importante. Porque a formação do espectador não se faz só relativamente à relação que o espectador tem quando se senta no auditório, mas da respeitabilidade que ele tem. Atenção que é respeitabilidade, não é sacralização. Ele deve se sentir tão bem no teatro, como dizia o Brecht, como a ver um jogo de futebol. Desformalizado, um espaço livre, sem aquelas cagadelas aí de umas coisas que aí andam agora de novo, que voltaram ao século XVIII e ao período renascentista, com o gajo quando entra tem logo que, sei lá, não pode dizer uma palavra alto, que depois não, é de sacralizar o máximo o espaço, mas há uma relação do espectador com o espaço. E que o espaço revela o máximo possível o que aquelas pessoas que estão ali dentro fazem. Ou seja, que seja um espaço vivo também. E um espaço onde também os criadores podem falar com o espectador, não é? Mesmo fora da sala ou do ambiente formal, de um debate ou de uma... Então, as escolas representam para nós um fator, um elemento vital da nossa vida, não é? Da mesma maneira que a conquista, no fundo, se é que a palavra se aplica aqui, a conquista mútua, porque não se conquista a comunidade, é uma relação mútua, não é? Os alunos contribuem muito para isso, porque são eles que contam aos avós, aos pais, etc., as experiências que viveram. Portanto, os criadores têm que estar muito atentos mesmo a cada gesto sob o ponto de vista de cada atitude de autenticidade, no fundo, que se passa àquele aluno que vai ver o espetáculo e a atenção que lhe prestamos, não é? Porque todos esses sinais, e não só o espetáculo, eles vão passar
Por um lado, entre eles, e por outro lado, no seu círculo de proximidade. E, portanto, são um elemento vital em termos da conquista de público. A comunidade é uma coisa já muito complicada. Complicada porque é fascinante. Quando eu estou a falar desta genuinidade, quer dizer, não se trabalha com uma comunidade porque sim. Não se trabalha com uma comunidade por estratégia. Não se trabalha com uma comunidade porque é moda. Não é? Vejamos que o Trigo Limpo foi penalizado uma vez por um júri da Desjartes porque escreveu em vários projetos que tinha que trabalhava com as comunidades. E esse júri escreveu numa ata a dizer que o trabalho revelava-se interessante, mas que era um trabalho de cariz muito popular. Quem nos havia de dizer que alguns elementos desse júri hoje fazem trabalho comunitário, trabalho artístico comunitário. Porquê? A razão é simples. Nós já tivemos para tirar isso da nossa nomenclatura, começar a chamar outro nome qualquer, porque efetivamente há uma estratégia hoje, as comunidades são aproveitadas para os espetáculos. Nós vimos espetáculos em que um grupo de senhoras passa da esquerda alta para a esquerda baixa e já está justificada a comunidade. Ou seja, o seu envolvimento é puramente ornamental. É a mesma coisa que ir àqueles stands de artesanato, onde põem aquelas pessoas como animais que se vai ver ao jardim zoológico, que elas estão confuso a fazer linho e com uma roda do leiro e tal, e passa a mãe e diz à criança, olha, a tua avó era assim e tal, não é? E eles, coitados, daquelas pessoas todas são aproveitadas, e o teatro comunitário e as comunidades estão a ser aproveitados. Daí que nós hoje, por exemplo, defendamos que efetivamente as comunidades não é mão de obra barata, as comunidades não é para pôr nos relatórios, nem para dizer que o teatro moderno tem agora essa vertente, mas é uma relação que ou se faz com grande autenticidade e todos os dias, essa relação é uma relação que se mantém todos os dias. Quer dizer, eu sinto saudades de ir ver uma pessoa que entrou comigo no espetáculo quando vou, ainda agora, estive a fazer um grande espetáculo na Guarda e mandei o recado ao senhor, ao ferreiro de Jarmelo, ao senhor António, ou para ele vir à Guarda ou para eu ir lá comer lá o pão, um pão que ele faz que é extraordinário. Mas porquê? Porque sentíamos saudades um do outro, não é? E trabalhar com a comunidade é isto, é fazermos parte dela. Não é um ato que se faz durante 2 meses e meio que se prepara um espetáculo. Não é? E depois a tal comunidade vai ali outra vez para um canto, para o centro de dia, ou para... olha, vai para a sua desgraça da sua vida, não é? E os artistas cá continuam, não é? A fazer trabalho comunitário. Ou seja, a comunidade é posta como secundária, tanto no aspecto do artístico como depois na realidade, não é? E é isso que vocês procuram contrariar, no fundo. Exato. Penso que é muito exótico, não é? Uma coisa que se está a usar com algum exotismo, não é? Sim, e eu pessoalmente eu sinto que isso até é menos interessante e nota-se, não é? Quando esse tipo de trabalho é feito, há menos interesse por parte do público, muitas das vezes. Não cativa tanto, talvez porque o objeto artístico em si também não seja tão relevante, ou não toque tanto no coração das pessoas ou no seu intelecto. Mas em relação a esse tema ainda, isso tem muito a ver também com formação da própria comunidade e tudo mais. Vocês acham que devia haver mais contacto entre as escolas, como é a ESMAI, como é a STC, como as ACEs, Balés Teatros, como a Escola de Cascais, em relação à comunidade? Porque eu sinto que nós nunca trabalhamos bem com comunidade. Ou quando trabalhamos é muito superficial também. Nos poucos exemplos. O que é que tu achas? Achas que isso também deveria fazer parte da formação artística, essa formação com comunidade? Ou achas que é uma coisa separada daquilo que é fazer teatro nos grandes centros, por exemplo? Tu és malandro, tu puseste isto a gravar
não é? E diz e tal, vamos lá queimar este caramelo. Ele já está suficientemente queimado, não é chamado para dar aulas na ESMAI, não sei aonde e tal. Há lá mais uma, já agora e tal. Não, com todo o gosto, porque falávamos disso, não é, Pedro? Na altura, falávamos muito nisto. E realmente eu acho que não precisarei de dizer muito para além de convidar as direções dessas escolas a verem a realidade de outras que no mundo têm isso como prioridade do ensino artístico. E, portanto, não me vou alongar muito para além disso, não é? Ou seja, é indispensável à formação de um ator, de um pintor, quer dizer, não nos esqueçamos que António Quadros, um dos maiores pintores, não é? E aí de belas artes, foi dele que descobriu e deu a conhecer ao mundo a Rosa Ramalho. Porque ia com os seus alunos da Faculdade de Belas Artes, e estamos a falar há quantos anos? Ia com os seus alunos para Barcelos e é ele que tem o espólio das cassetes e de não sei quantas horas e horas intermináveis para ter, e levou à Belas Artes para dar aulas de estética. Perante isto, julgo que não, quer dizer, que adiantamos pouco, não é? Realmente isso é uma coisa, é uma área importantíssima, não é? Mas quero dizer uma particularidade, atenção, que é, isso esqueci-me, que é nem todos os projetos, os projetos não têm que ser projetos comunitários, projetos artísticos comunitários. É por isso que eu digo que tem que ser com autenticidade. Não pode ser por regra que vem nos decretos-lei. Porquê? Porque exige uma disponibilidade de quem faz, que é muito mais importante não fazer do que fazer artificialmente. Eu quando digo que essa disciplina deveria haver nas escolas superiores, nas escolas artísticas, não é? É porque para mostrar outra vertente do trabalho. Agora, os projetos, quer dizer, uns são de pesquisa, outros são mais experimentais, outros não sei o quê, não têm que ser comunitários. Agora, julgo que é importante, da mesma maneira que eu tenho o dever, não é o dever, que eu tenho a grande preocupação de ir ver espetáculos experimentais, não é? Também era fixe às tantas que a malta que faz essas opções para o teatro experimental também fosse ver esta realidade teatral, desta outra forma de intervir. E não caísse naquele cubículo intelectual de que tu falavas há bocado, sim, que eu sinto que é uma grande, tendência. Intelectual é bom. Sim. Sim, concordo até com a terminologia. Não, é que há, percebes o que eu quero transmitir, é que há esse sentido do exótico, não é? Leva a que, efetivamente, o artista seja subjugado, no fundo, por matrizes políticas, de políticas culturais, com as quais não se identifica, inclusive a própria liberdade de criação, não é? Ou seja, se eu que não tenho, que, por exemplo, estou a apostar num teatro, num espetáculo experimental de pesquisa, se eu tenho que fazer isso, efetivamente há uma violência e há uma interferência na criação da parte das instituições. Se dizem que eu também tenho que fazer um espetáculo comunitário. Aqui uma pergunta, se calhar, a título mais semi-pessoal, porque eu também estudo numa escola de ensino artístico, ensino superior, que é a ESMAI. Se um aluno quiser trabalhar com a ACERT, quer seja nesta esfera mais de trabalho com a comunidade, quer seja noutro tipo de projetos, como é que nós conseguimos fazer uma abordagem à ACERT? Isso é legítimo, sequer, eu dizer... Ou um estágio, por exemplo, um estágio. Sim, ou um estágio, sim.
Sim, Aliás, há alguns colegas vossos que já o fizeram, não é? Portanto, quando é, por exemplo, a queima e arrebentamento de Judas, malta da cenografia e dos figurinos vêm fazer estágios aqui. Em termos dos atores, não tanto quanto nós desejamos, mas nós vimos mantendo uma relação de grande proximidade com o curso de teatro e com a ESMAI, com pessoas que muito prezamos, não é? E que frequentam o nosso teatro e com quem mantemos uma relação. Agora sabemos é que a escola tem regras que são incríveis, são de uma complexidade brutal para que isso aconteça. Não é? Porque estão espartilhadas e têm da parte central, não é? Estou a dizer do Ministério, neste caso, regras que dificultam muito que isso se faça com, por exemplo, o caso concreto de um aluno que quer ir fazer um estágio, o aluno com o professor que diz, vamos lá fazer um protocolo com a Acerte para todos os anos, sei lá, receber 2 atores para entrarem no seu espetáculo. Isso ainda não aconteceu, mas já aconteceu o contrário, que é eu falar com os professores da ESMAI e concretamente um dos atores de um dos espetáculos ser um aluno que estava a sair do curso da ESMAI. sim, isso realmente é. Ou seja, as companhias às vezes é que têm que tomar iniciativa. Sim, isso realmente é uma questão complexa e é muito debatida, pelo menos aqui na ESMAI é muito debatida essa complexidade. Sobretudo os alunos de interpretação têm alguma dificuldade em fazer coisas fora. Isso é bastante Mas, por exemplo, as notório. nossas oficinas de construção cenográfica, que têm ótimas condições, a direção da escola, da ESMAI, sabe que, em termos do curso de cenografia, que gostaríamos muitíssimo que períodos do ano, não é uma coisa ocasional, mas que houvesse mesmo um semestre ou um trimestre, que o trabalho se centrasse quando nós estamos a fazer a construção dos grandes engenhos cênicos, não é? Agora tem que haver, quer dizer, nós, por exemplo, quando é isto dos estagiários de cenografia e de figurinos, somos nós que criamos as condições todas, desde alojamento até refeições e tudo isso e tal. Mas isso continuamos a não negar carga para que isso aconteça, e não há de ser por problemas económicos, mas tem a ver com a linha pedagógica que é muito ainda, no meu entender, muito quadrada, não é? Ainda está tem um espartilho ainda muito grande, não é? Sim, concordo. Infelizmente assim o é. Se calhar aproveitava agora, estamos mais ou menos à hora certa de abrir a conversa ao resto do grupo. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, fazer alguma intervenção a propósito daquilo que foi sendo falado aqui pelo amigo Zé Rui. Já agora, olá, pronto. Olá. Eu estou em Lisboa, isto é a vantagem do Zoom, pode estar em todo o lado, não é? Eu conheço-vos só de nome, nunca vi nada vosso. Assim, grosso modo, como é que vocês fazem as vossas criações? De onde partem? Portanto, eu percebi mais ou menos, pronto, de onde surgiu a vossa gênese e o apelo que vocês sentiram para dizer qualquer coisa, tinham qualquer coisa para dizer e no fundo, é ir ao encontro de um apelo também da comunidade, não é? Portanto, vocês acabam por ser uma voz da comunidade, interrompo-me se eu estiver a dizer prejuízos, mas, de certa forma, pronto, assim, grosso modo, como é que surgem as vossas criações? Sim, aqui um aspecto que eu acho que é interessante, que é o Trigolimpo Teatro Acerte é fundamentalmente uma companhia de itinerância, ou seja, 80% dos espetáculos que fazemos em média por ano, 100 espetáculos, 100 apresentações, 60, 70, 80% é de itinerância. À medida que tivemos o teatro cada vez melhor, mais itinerância fazemos. Porquê? Porque o teatro
foi construído não só para prepararmos os nossos espetáculos e apresentarmos, mas para ter programação regular ao longo de todo o ano com outros grupos, não é? E outros criadores. A nossa criação assenta, há assim duas vertentes de criação teatral que nós vimos explorando ao longo dos anos. Um que é a adaptação ou a criação de novas dramaturgias, ou seja, poucas vezes pegamos em textos já escritos, porque achamos que o trabalho de dramaturgia é muitíssimo importante para nós e porque conseguimos trabalhar a dramaturgia já para um determinado elenco, não para escrevermos personagens que já são muito bem feitas por aquele ator, mas pelo contrário, ou seja, para criar novos desafios. Cada dramaturgia vai criar um desafio novo em cada um dos elementos do elenco permanente, e por outro lado também porque nos interessa esta relação da adaptação do texto teatral, é uma componente que vimos explorando e que nos dá, quer dizer, que também já é uma marca da própria companhia. Isto é uma vertente, não é? A segunda vertente é esse trabalho muito, principalmente de teatro de rua. Eu caí. Acho que foi mais uma escorregadela do que propriamente Não, uma não, queda. continuamos a ouvir, está tudo bem. É? Sim, Está tudo bem. sim. Ok. Era uma data de janelas que estavam aqui. Outra componente é isso, que é a questão da construção de espetáculos de teatro de rua, média grande produção, onde nos permite, por um lado, a partir de um determinado momento, construir engenhos cênicos de grandes dimensões e também ser um trabalho muito aliciante para nós, a questão da engenharia teatral e desses elementos cênicos à volta do qual as dramaturgias se criam, e esses espetáculos terem a particularidade do envolvimento de participantes locais. Ou seja, por exemplo, no caso da Viagem do Elefante, foram, ao longo das apresentações, 700 pessoas que trabalharam connosco, mas não um tipo de trabalho, é um tipo de trabalho mesmo à séria, ou seja, nós chegamos às localidades na segunda-feira, fazemos o primeiro encontro, começamos a construir e os ensaios começam na segunda e eles estreiam no sábado, em hora pós-laboral, mas a dar-lhe no duro, não é? E são elementos fundamentais no espetáculo, ou seja, não são acessórios, não é figuração. Os espetáculos são desenhados, sob o ponto de vista artístico, estético, etc., para que efetivamente a participação local seja o elemento crucial dos espetáculos. Sem eles, os espetáculos não valem nada. Mesmo nada, é mesmo o nome que eu estou a aplicar. E, portanto, isto exige também um tipo de reflexão e de concertação, no fundo, de metodologias de trabalho que conduzam efetivamente a esses resultados, onde... De produção, Zé Rui, de produção. Produção. Porque esse exercício é um exercício de produção absolutamente extraordinário. Sim. Cada vez que tu promovias aquele espetáculo do elefante de uma cidade, ou de uma aldeia, ou de um local para o outro, tinhas que reunir uma nova equipa com a comunidade, tinhas que preparar, tinhas ali um trabalho de uma semana de doidos, é absolutamente extraordinário e único. Eu não sei se eles entenderam que vocês faziam isso, mas é titânico, de facto. Eu depois, no final, posso mostrar aqui, trouxe uma coisinha, que não trouxe muitas coisas, que é para não impedir que vocês nos façam uma visita. Era o que faltava, que eu mostrasse tudo e depois, pronto, já vi tudo, não vou lá.
Não, trago depois algumas imagens, mas é como tu dizes, quer dizer, é um trabalho e que já nos apercebemos, através de outras experiências que vivenciamos com outros grupos e etc., que realmente, para quem assiste, não é? Essa semana de trabalho e tudo isso, e assiste aos espetáculos, tu viste algum da viagem do elefante? Não estou ouvindo. Não estamos a ouvir, Pedro. Desculpa. Eu acabei por apanhar alguém que esteve a trabalhar convosco e contou-me toda a aventura de produção. Já não sou sequer preciso quem é que foi, já não me lembro, mas eu tenho a ideia que foi alguém que trabalhou convosco em produção e teve-me a descrever todo o exercício ao detalhe. Eu disse, bom, vocês são de uma coragem absoluta, porque o risco e a perspicácia que vocês montam para que a comunidade alinhe convosco, vocês não conhecem parte das pessoas. Nada. Vocês não sabem quem são, não sabem a experiência deles, não sabem currículos. Nada. E, portanto, Costumamos dizer, inclusive, que é bom que não tenham experiência teatral. E de facto, isto por um produtor e um diretor de cena, e foi nesse âmbito que eu tive essa conversa, é um exercício de exigência exímia e de exigência máxima. Eu imagino, Paulo. É uma zorra, são 3 caminhões de tiro, e para além isto, em termos da cenografia, é o alojamento depois do elenco de 20 e tal pessoas, não é? E de modo a que o espetáculo em cada um dos locais, seja aldeia, seja vila, seja cidade, quer dizer, tanto aconteceu 2 dias à frente do município em Lisboa, como no Sátão, no dia em que em Viseu estava o Tony Carreiras e tivemos 2.000 pessoas. O espetáculo tem, no mínimo, teve durante toda a digressão 1.500 pessoas a assistir. E, portanto, agora é muito interessante porque obriga a cada novo espetáculo, como dizes, a explorar a arquitetura local. Ou seja, se chegamos a uma praça, as casas da habitação das pessoas é onde vive o padre, é onde vive o rei Maximiliano, etc. Portanto, obriga, conto-vos assim 2 histórias que são giríssimas, foi na estreia. Estávamos tão obcecados que passámos à frente de uma casa e dissemos, esta varanda é ótima para a varanda, isto é a casa do padre. E a senhora, que era cabeleireira, foi falar com o vereador, disse, olha, os gajos aqui do teatro passaram aqui a dizer que isto era a casa do padre, não é? Calminha, tínhamos feito mal a coisa. Isto não se pode fazer. Só que não nos apercebemos, porque esta relação com esta senhora tem que ser tudo muito bem conversadinho, não é? Não pode ser assim à jabardana, não é? Mas isto para verem que começou neste conflito e acabou, era eu que fazia de padre, e que acabou que quando eu fui para a varanda, no dia da estreia, subi as escadas para o primeiro andar e a senhora estava com a OPA, porque eu ia com a personagem que tinha que vestir dentro da casa, estava com a OPA assim, com as mãos, para me facilitar a vestir. E tinha uma bandeja com um copo de água para quando eu acabasse de fazer aquilo, para beber um copo de água. E isto é uma coisa que não sai, quer dizer, é uma coisa de uma coisa extraordinária. Ali em Oliveira, em Vozela, também andávamos a fazer idêntico exercício, aí já não com esse erro do entusiasmo da estreia, mas andávamos a dizer, não sei se o elefante cabe aqui, se não cabe e tal, e não sei o quê, e fomos, depois do almoço, o presidente da Câmara ligou-nos, porque o senhor lá de uma das casas disse, opa, andam ali os gajos do teatro, eu só cá venho avisar isto, andam ali os gajos do teatro, lá por causa do elefante, mas se o gajo cagar ali no chão, não sou eu que vou limpar. Ou seja, que nós devíamos falar aquilo com um entusiasmo tão grande do elefante Salomão, que o homem disse, porra, devem ser os gajos do circo, trazem para aí e depois ele caga, deixa aí as bostas e sou eu que tenho que limpar. Mas é todo o exercício de adaptação à arquitetura local, fabuloso, é muito bom, porque o elefante faz um trajeto, não é?
contamos a história do livro da Viagem do Elefante, do José Saramago, desde a saída do elefante de Lisboa até a Áustria, não é? E, portanto, isso é um percurso que o público acompanha e realmente quando as praças e os locais têm essas singularidades, uma capela, um passadiço, uma ponte, quer dizer, isso obriga a fazer... houve muitas pessoas que, por exemplo, acompanharam o espetáculo, viram 4, 5, quase que levaram uma overdose de Viagem do Elefante, mas eles diziam-nos, é diferente. É diferente, os participantes locais são diferentes, o espaço é diferente, a exploração que fazem dele, etc., o que faziam de cada espetáculo realmente um momento singular. Agora, o que era interessante era que realmente, isso foi o maior prazer que tivemos, dos 50 a 60 participantes locais, onde nós integrávamos alguns dos grupos deles, não notarem quem eram os profissionais e as pessoas da comunidade. Conseguimos um grau e um patamar de representação incrível, incrível. É muito engraçado também esse exercício, acabava por juntar uma comunidade, que era a comunidade amiga e familiar desses grupos, à vossa volta para o espetáculo, porque eu às vezes estou aqui a discutir com meus alunos, chamam-lhe pescar à linha o público, e vocês pescavam de arrasto, de facto. É verdade. É verdade, a desmultiplicação, por exemplo, de 60 pessoas, isso vai dar logo, no mínimo, 180, não é? Depois, 180 pessoas numa comunidade a passarem a boca, leva logo a 500. E assim sucessivamente, não é? E, portanto, por outro lado, preocupação primeira, na segunda-feira, à hora da chegada, muito cedo, para que o elefante já esteja construído depois do almoço. Porque ele passa a ser apropriado como um elemento local, como se fosse uma estátua. As pessoas, por exemplo, têm segurança todas as noites, como é óbvio, durante a semana, mas as pessoas, se ela fica em zonas habitacionais, as pessoas têm uma relação com ele, é uma relação, estabelecem uma relação de uma afinidade, vão tirar fotografias com a neta, então agora por causa do telemóvel, com a neta, no dia do espetáculo devem ligar ao familiar para dizer, estás a ver, tal, olha, construído desta maneira, daquela, e cria uma relação de pertença, não é? Aquele objeto cênico passa a ser pertença deles, não é? E, portanto, terem ganham afeição, realmente. Quando ele começa a ser desmontado, para nós é uma alegria, não é? Que vamos descansar um dia, mas apercebemos-nos muito, muito bem das pessoas. Por acaso a história, a narrativa do José Saramago é exatamente isso. O elefante que sai de Lisboa para a Áustria, para ser oferecido ao Maximiliano, e depois na Áustria deixam-no ao abandono e as patas servem para pôr bengalas e guarda-chuvas, etc. É um bocadinho o que se passa quando nós desmontamos. Essa é a última cena, em que saem mesmo partes e ele fica decepado, não é? Mas também há uma segunda desconstrução, que é a hora da desmontagem, que costuma ser no domingo de manhã, e isso vimos pessoas ali a ver cada peça que sai, notamos que é um bocadinho deles também que está ali. Estão a fazer a despedida do evento. E depois encontramos muitas dessas pessoas, não, participantes é mato, mas esses participantes vão a outro sítio ver se eles fazem tão bem quanto eles. Mas encontramos pessoas essas que emprestaram a casa e que eram vizinhas do elefante, não do espetáculo, do elefante, encontramos-las noutros sítios que esperam por nós no fim e dizer, olha, estou aqui e tal, ver o elefante e tal. Acho que até houve já frases desses, já tinha saudades do elefante e tal. Portanto, o teatro tem esta particularidade, quer dizer, a questão do Téspias, não é? Do gajo da Grécia, que andava com a carroça ambulante,
quer dizer, temos o teatro clássico todo, mas quer dizer, foi este gajo que começou. E já agora, com as vossas itinerâncias todas, e como é que é feita depois a programação do vosso espaço? Ou o que é que vocês procuram? Procuram complementar? Procuram... O que é que procuram? Ou de que forma que procuram? Boa pergunta, boa pergunta. O nosso coletivo, pá, nós não temos atores, nem diretores artísticos, nem não sei. Nós trabalhamos num coletivo que tem como metodologia de trabalho a entreajuda por um lado e a não especialização por o outro, ou seja, um trabalho multidisciplinar. Ou seja, desde equipas, os atores pertencem às equipas de montagem, quando não participam num espetáculo são programadores, fazem acolhimento de grupos, ajudam a montagens, etc. Portanto, ou seja, nós temos uma equipa muito, muito pequenina, 15 pessoas. E retirando das 15 pessoas, uma pessoa que está na secretaria de tesouraria fixa, mais a senhora da limpeza, já estamos só 13. E destas 13 pessoas conseguimos fazer este grau de itinerância e ter programação regular e aberta o teatro todos os dias para as tais escolas, para acolhimento de outras atividades. Ou seja, fizestes bem essa pergunta, é muito difícil de articular. Por exemplo, só temos 2 técnicos. E quando o espetáculo a programação, a complexidade dele, etc., exige estar leva que muitas vezes recorramos à contratação de um outro para ir fazer, ou a programação de um espetáculo que não exija uma permanência técnica tão especializada, se assim se pode chamar. Portanto, mesmo os 2 festivais, o Festival de Músicas do Mundo, que é em julho, e o Festival Internacional de Teatro em novembro, são períodos onde, por exemplo, aí paramos totalmente, não temos capacidade, naturalmente, porque é um trabalho muito intenso. Por exemplo, para ver, neste ano, 2021, íamos fazer o 30º Tom de Festa e ele iria decorrer em 5 rios, aqui à volta de Tondela. Uma produção brutal que foi preparada para responder às regras do Covid. E uma semana antes há uma epidemia aqui em Tondela que nos levou a cancelar o festival. Mas com uma produção incrível, espaços vedados, envolvimento das associações a trabalhar connosco para recriar aqueles espaços magníficos que iríamos dar também visibilidade a eles, etc., as comidas, os hotéis e tal, nessas pequenas freguesias e não sei o quê. E uma semana antes teve que ser cancelado porque aumentaram o número de casos que aumentou aqui, levou a Câmara logo a cancelar uma coisa, portanto nós tivemos que ir atrás. E também era contraproducente, porque vai sempre muita gente de fora, não é? E portanto isso para uma aldeia que queria. Agora e os processos de produção também do próprio festival não é bem só o espetáculo, o espaço da Acer transforma-se num sítio de acolhimento, num sítio de encontro, etc. Portanto há toda uma cenografia montada no jardim, nos vários palcos, na galeria, no pátio, há sempre 3 espetáculos, 3 concertos por noite, quer dizer, é pesadão. Mas temos uma outra coisa, ainda bem que falam nesse aspecto, porque a mim há coisas que são muito importantes que eu fico sempre triste de não falar, porque eu não quero que fique a ideia de que esta merda caiu do céu. Caiu do céu quer dizer que nós somos muito bons ou que não sei o quê. Não, estamos muito bem acompanhados. Por exemplo, em termos de voluntariado, de malta que é sócia, portanto associada da ACERT, quando chegam aos festivais e isso junta-se à equipa 50, 60 pessoas, desses jovens das escolas, etc., que acompanham os grupos, que nas refeições, que os vão levar ao hotel, que trabalham na montagem do espaço 15 dias, a dar no duro, a queima e o arrebentamento do Judas, que as pessoas, todos os alunos daqui, que envolve 200 jovens, não é? Que trabalham durante toda a semana
uma semana desde domingo até o dia do espetáculo, ou sábado antes da Páscoa, que trabalham com horário desde as 9h30 até à meia-noite, na construção daqueles elementos gigantes, no trabalho de movimento e corpo, no trabalho de voz e orquestra, na parte teatral, e portanto eles prescindem, por exemplo, são as férias da Páscoa todas, não é? Portanto, os pais já é escusado programarem que não sei o que os gajos não vão. Quer dizer, há aqui até uma determinada idade. Lembro-me, por exemplo, o meu puto não fazia anos para superar as velas, contava quantos anos é que faltava para poder entrar no Judas, que é só aos 14, não é? E nota-se isso aqui. É assim. Por exemplo, o caso da queima do Judas tem entre 5 e 6 mil pessoas, não é? Em termos de público. E já é uma marca não só cultural ou artística, mas também uma marca turística, não é? Nós notamos e a própria cidade sabe, não é? Vem muita gente dos sítios mais incríveis, não é? Vários pontos do país, como os festivais também. E, portanto, também esta relação com a comunidade é fortalecida. Quer dizer, nós temos este ano 38 patrocinadores. Vocês dizem, porra, devem estar podres de dinheiro. Mas digo, são 38 patrocinadores, onde, por exemplo, um deles, o patrocínio que dá é todo o pão que é utilizado na Acerte, nos Judas, nos festivais e tal, o patrocínio dele é dar o pão todo. O pão para tudo isso que é preciso. Nós contabilizamos o pão, multiplicamos por o preço de cada pão e passamos um recibo de donativo daquele valor. Ele passa uma fatura, porque isto é verdade. Portanto, nestes patrocinadores não temos não temos desses, mesmo os bancos que são patrocinadores é com o dinheiro do balcão, portanto são 1.000 euros, 1.500 e tal. Mas para verem o chimbalau que levamos, passou de 60 mil euros que temos de patrocínios. Imaginem que nós falamos nisso aos nossos colegas, aos nossos grupos, que têm, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, mas isso a nível superior e que só lhes dá aí 30 mil para aí. Mas isso é reflexo um bocadinho não, é muito reflexo do retorno e da imagem de marca, sabem? Que, por exemplo, as pessoas dizem, olha pá, fui não sei aonde e tal, uma empresa qualquer, fui não sei aonde e tal, disse que era de Tondela e perguntaram, ia dar certo e tal. Portanto, isto que eu penso que é essa, a tal frase que eu disse, não é, do meu amigo, a placa giratória de afetos, não é? É uma coisa que é interminável, quer dizer, mas que realmente, que representa muito, não é? Representa muito. A Acerte recebe uns míseros, atualmente, depois dos cortes todos e não sei quantos, quer dizer, recebe para a programação e para a criação 200 e poucos mil euros, quer dizer, é dos financiamentos mais baixos da Desjartes. E nós temos um movimento de 1 milhão e tal de euros por ano. O que quer dizer que, como é óbvio, em termos, quer dizer, não é movimento, não estou a dizer, é dinheiro que entra e sai, mas que é bastante avultado, é um orçamento bastante avultado. Isto porque também temos conhecimento dos nossos colegas e das outras estruturas e isso, porque, por exemplo, há uma coisa que é interessante destes patrocinadores, eles têm cheques cultura para os seus trabalhadores, todos os patrocinadores. Ou seja, quando há um festival ou isso, ele tem cheques para dar, o trabalhador leva os cheques que ele lá tem, dá certo e vai ver os espetáculos, com a família, como quiser, não é? Ou seja, nós não nos interessa, não é uma forma de dizer, para nós não é só 1.500 euros de patrocínio. Se 750 desses 1.500 nós tivermos que o retribuir, temos um investimento em cultura de 750 euros para a população, para os empregados, para o público, não é? É fixe.
vender 750 euros de bilhetes a uma empresa é muito fixe. Ele pode dar os bilhetes a quem lhe apetecer. O que é certo é que nós temos um índice de público muito alto, porreiro, porque é reflexo exatamente dessa relação. A gente, quando esse banco nos dá 1.500 euros, nós as contrapartidas que damos, para além dos logotipos, dos sites, não sei quantos, é 20 bilhetes para o tom de festa, 30 bilhetes para a programação ao longo do ano. É nós, ótimo, fixe. É a maneira que nós temos de, efetivamente, haver fruição cultural do espectador. E de uma franja de espectador difícil de captar. Porque é o público mais classe média alta, que gosta de estar na televisão e de ver as novelas e de não sei o quê, ou seja, que é muito apática relativamente à participação cultural e à fruição de espetáculos, não é? E que desta maneira alguns deles vão, não é? Estúpidos, pensando que a borla e tal. Estúpidos no sentido do patrão dar-lhe aquilo e tal, pronto, lá vou, também não me custa nada isto. Pronto, mas alguns desses, como acabaste de dizer, alguns desses ficam na linha, não é? Manda sacana e depois alguns picam, não é? Outros, opá, pelo menos, olha, uma vez já está feito, não é? E acabam surpreendidos, muitas das vezes, porque quando se sentam a ver, afinal de contas, até gosto. Afinal de contas, epá, não tinha pensado que afinal de contas isto até é espetacular. Sim, bem diferente. É. Nós, quando começámos com o Festival de Músicas do Mundo, epá, nós, paralelamente ao Festival de Músicas do Mundo, temos... Eu estou sempre a falar de comer, pá, mas não é verdade. Temos sempre tascas de comida regional, temos grande preocupação em exposições de artes plásticas na rua, no nosso jardim, todo o espaço, ou seja, para que aquilo, mesmo para o frequentador, quer dizer, por exemplo, a fruição de músicas do mundo, não é? Tondela, como todas as outras, tem aquele período do Tony Carreiras e dessas pessoas, dos nossos colegas, não é no sentido pejorativo, é outra forma de trabalhar e de outra opção. O respeito que tenho por isso é muito, não é? Agora, pá, efetivamente surpreendem-se, porque vou contar-vos disto, que melhor público é que um gajo tem quando um dia já está fechada a programação do festival e nós chegamos à conclusão que está a ter uma afluência de público e que o grupo que vai fechar o festival tem pouco pedal. Quer dizer, precisávamos de uma coisa ali. Epá, e fizemos contactos e apareceu-me um MP3, uma coisa, não sei se era MP3 ou o que fosse, uma coisa de um amigo com quem trabalhamos em Espanha, dizendo que estava lá um grupo cubano que era fixe. Eu ouvi e disse, é mesmo isso, pá, quanto é que é e tal. Pronto, falámos, discutimos cachê e tal, e aí veio o grupo cubano fechar o tom de festa. Foi o grupo que teve mais encores de todos os grupos que tiveram no tom de festa. E não só teve encores, como desceram do palco do anfiteatro ao ar livre, foram para o pátio e tocavam acústico, não é? E um parava de vez em quando e vendia charutos. Não é? Um ano e meio depois, esse senhor chamava-se Compai II e era editado o Buena Vista Social Club. Que público, isto é a grande honra, é como eu abro todos os anos o tom de festa, é com isto. Que público mais admirável do interior que aplaude assim um grupo musical onde já tinha visto, sei lá, isto, aquilo, aquilo outro, com um grupo anónimo, quer dizer, anónimo, chamava-se Compai, mas quer dizer, não era mais do que isso. Foi pela qualidade musical que eles fizeram aqueles aplausos e fizeram aquilo, não é? Como o Richard Bonan, a primeira vez que se apresentou em Portugal foi em Tondela, começaram a chegar a pessoas incríveis, a Sara Tavares, não sei o quê, já estava a sala cheia uma data de tempo, e nós dissemos, opá, enquanto houver degraus, pá,
não há cá leis, não há cá nada. Enquanto houver degraus, pá. E o Bonan fez um concerto incrível, disse no final e tal. Tá, quando me disseram que era Tondela, andei a ver, perguntei algumas referências e tal, amanhã vou para Tóquio e tal, era uma digressão que ele tinha, que era tudo Berlim, não sei quantos e tal, e Tondela. Então ele teve, amanhã quando chegar a Tóquio, eu digo, opá, isto não é uma merda e tal, comparado com uma coisa chamada Tondela. Epá, e tudo isto, não é? Cria a tal relação de pertença, não é? Cria a tal relação de pertença que é muito interessante. Eu já, isto, fogo, vocês já devem estar a levar uma hora. Não estamos a levar a seca. Eu não te quis para interromper, pá. Estamos a ultrapassar o tempo. Só como isto não é televisão, não tem ninguém da produção a chatear-me ao interrompo ouvido. eu, só para agradecer, Zé Rui. Sim. Muito obrigado. Acho que é a continuação das nossas aulas, não é? Tipo, já com alguma passagem de tempo, mas acho que foi muito interessante este momento contigo aqui. Muito obrigado. E fogo, em saber que ainda te recordas de mim e dos tempos que passamos. Eu também me recordo bastante de ti e digo que foste fundamental, muitas vezes, até para. Sei lá, eu olhava para ti como uma pessoa que nada era impossível. E quando digo isto, não estou a exagerar. Quando vi muitas vezes o teu trabalho como ator, direção, nesse espetáculo que agora. Abril, como é que era? Num abril e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, é isso. Epá, eu fiquei espantado com o vosso trabalho na altura e ver-te em ação no próprio local, no próprio espetáculo. Só me recordo de e é ele que lança o fogo. Que era tipo, tu fazias tudo quase, não é? Tu estavas ali concentrado no teu papel, a fazer gestão da equipa, a fazer produção. Eu acho que tu fazes isso no resto dos trabalhos e muitos trabalhos. Eu acho que isso é uma coisa que tu, mais tarde, não sei se já o fizeste ou não, deverias passar para o papel e escrever, porque eu acho que essas experiências são únicas e é importante ficar mais do que estar. Acho que estas conversas são úteis, mas eu acho que seria importante para ficar registado essas tuas experiências. Acho que são fundamentais para nós que damos aulas, que aprendemos, que estamos aqui a ensinar e que se não Pedro, for com estas conversas não temos acesso a esta informação e por incrível que pareça, nós docentes, falo por mim, aprendemos muito com este contacto com as pessoas que fazem. Já tive algumas conversas com alguns grupos e realmente as pessoas, principalmente acho que a malta que acaba por trabalhar com as comunidades a sério, que faz trabalho de rua, que é diferente daquilo que é normal nós conhecermos, não é? E aquilo que nós fazemos aqui pela ESMAI. E pronto, não me quero alongar mais, que eu nem sou muito de falar, principalmente aqui pelo computador. Muito obrigado e até breve, espero. Mais breve do que da última vez. Olha, Pedro, também a saudade é mútua, naturalmente, e faz uma visita, porque estou cheio de saudades, porque também a relação que estabeleci contigo ultrapassou de sobremaneira, isto parece agora coisas aqui, namoro, mas já agora também para os outros saberem, que é fixe, foi uma relação que ultrapassou efetivamente a relação professor-aluno tradicional e a relação que estabeleci contigo e quando vou sabendo, aliás fiquei felicíssimo quando soube que eras professor ali, porque foi também uma experiência muito marcante para mim. E também dizer-vos que isto que estamos aqui a fazer por Zoom, que tenho o maior do prazer desde aulas, convidar para aulas, para coisas que eu possa ser útil e tudo isso, de uma relação perfeitamente assim, de companheirismo e de tudo isso, disponham daquilo que entenderem, está bem? Que é realmente para que eu ando aqui. Não escrevo, pá, e isso porque, pá, tinha que escrever muita coisa,
E não, Mas até escreveste o texto da peça, não? Do espetáculo, acho que era teu ou não? sim, era. Por isso também sabes escrever, por isso. Não, Não agora, te esquives. não, agora começou a publicar os textos, os vários. Opa, já temos editados, já estamos a editar 2 por ano. Porque era uma pena, não é? Dramaturgias que estavam escritas, pai, que... Pronto, isso eu considero que é a minha parte da escrita. Agora, eu julgo que esta relação assim de proximidade e espero que também que também nos visitem, é isso que é fixe. E pronto, e disponham de mim para o que der e vier, para coisas que acham interessantes e que para eu ir ver, por um lado, e para participar, estejam à vontade também. Eu já agora, pá, já que tive aqui este coisa, mostrava um cheirinho a quem não viu ainda, não é? Um cheirinho do que tive aqui a fazer, senão é pá, porra, isto fazia aqui um número que não tinha graça. Deixa-me ver se eu sei Com todo o prazer, com todo o prazer. partilhar a tela. É aqui. E agora? Já estão a ver? Estou a ver, quer dizer, estão a ver aqui uma secretária toda desarrumada, mas pronto, mas essa parte é fixe, que sou eu. Pronto, isto é uma máquina de cena que construímos na Expo, para a Expo. Foi já tínhamos outros engenhos cénicos, mas este depois ganhou a notoriedade de fazer parte da peregrinação da Expo. Este já foi mais tarde para a Expo de Saragossa. Como veem, quer um quer outro, trabalhando sobre os brinquedos tradicionais de madeira, portugueses. Este é uma fotografia do queima e arrebentamento do Judas, que vêem o número de participantes e em termos também da escala da produção, que é bastante grande. Esta fotografia trouxe, todo vaidoso, que sou eu com a Pilar del Rio, onde começou o namoro da Viagem do Elefante. Eu levava a Viagem do Elefante já adaptada. Ia conversar com a Pilar del Rio, que nunca vi, nem de perto, nunca tinha visto, nem... Quer dizer, conhecia, do seu ponto de vista, de grande admiração, mas não conhecia a nível pessoal. Alguém nos pôs em contacto. Isto é na noite em que eu estou a pedir autorização para adaptar a peça, já com a peça em baixo. E ela... e fui-lhe contando o que é que pensávamos fazer. E ela ficou ela é muito mais louca do que eu e do que qualquer uma das pessoas que se pode imaginar, para esta mesmo, não há impossíveis, e a conversa foi tão boa, ela era tão louca, Zé, vamos fazer isso e tal, que eu saquei do texto que estava adaptado e comecei-lhe a mostrar. E disse, Pilar, eu não aguento. Então, isto é no computador, eu a ler-lhe. Do que foi mais tarde a Viagem do Elefante. Isto é uma fotografia do elefante. Aqui é a questão que eu vos falei, é em Santa Combadão. Portanto, estas casas aqui, os personagens eram as casas dos próprios personagens da narrativa. Isto é em Sabugal, em Sortelha, que foi muito interessante porque o elenco era mais numeroso do que os habitantes que vivem em Sortelha, e portanto não comíamos em restaurantes, eram em cada casa, encomendámos, como nos restaurantes, as refeições, ia 6 comer ali, outros 7 ali e tal, uma experiência também muito fixe. Isto aqui é o espetáculo à frente do município de Lisboa, na Praça do Município. Esta aqui, pronto, como vê, há outra, as fotografias anteriores é cagança. Esta aqui é a autenticidade. Isto são os participantes de Vila Nova de Foscoa, os participantes no espetáculo, no final do espetáculo. Este é o espetáculo mais recente que temos, que é também um texto nosso, O Pequeno Grande Polegar. O material com que é construído é com cortiça, porque nós tentamos também usar sempre os materiais que,
pronto, que tenham a ver um bocadinho connosco, não é? É uma coisa que é cortiça, mas não pensem que é leve, não é? Que são toneladas, por causa da estrutura e destas coisas. O Richard Bonat e o nosso público, no Tom de Festa, aqui está ele, o nosso amigo compai, que eu já vos falei, e isto é a casa que só quando vierem é que dá para ter gozo. Não vos vou mostrar nenhuma fotografia, nem de auditórios, nem não sei o quê, olha, venham e comemos, não vos prometo arroz de cabidela, mas comemos bem e bebemos uns copos bons e pronto. E isto é um público de um dos espetáculos que está a decorrer, que não faço ideia qual é, mas como podem ver, quando apanhei esta fotografia agora aqui, que tinha aqui guardada, fiquei feliz porque veem por os espectadores que aqui estão, não é? São pessoas que efetivamente interessam muito ao teatro, à cultura, às artes, que esta gente é extraordinariamente apreciadora. Isto é pronto, onde vamos beber um copo, que é o nosso bar e sítio de café-concerto, e pronto, e fim da apresentação, e sair. Vejam que até fiz um PowerPoint, pá. Não se brinca aqui, caramba. Não, fui apanhar assim coisas soltas, não é? Que era também para... É que eu um dia fiz uma conferência na Galiza, exatamente sobre produção artística. E fiz na Galiza, lá naquele centro de congressos que lá há e tal, e levei também, todos estavam lá com o PowerPoint, eu disse, então quando chegar a minha altura vão ver como é. E também levei o computador, liguei lá ao projetor e aqui não consigo fazer a demonstração. Ia falando e tal, e não sei quantos e tal, ia passando também, só que era sempre em branco, não é? Não tinha lá nada, foi aquilo passar, pum, mais um branco e tal. Ele, como podem ver e tal. Eu disse, isto era o meu hino de protesto perante aqueles gajos que fazem PowerPoints e que estão a ler o que lá está, não é? Fazendo de nós analfabetos. Então, para paguear, dizem as mesmas frases ali. Meus amigos, contem comigo, está bem? Obrigadíssimo. Já ficam com os meus contactos, façam-nos visitas, está bem? É isso. Obrigadíssimo por tudo. Obrigado, Zé Rui. Terminamos assim mais uma conversa de 7 de maio. Abraço. Obrigado a todos que também tiveram cá. Pedro, manda-me um e-mail para ficar com o teu contacto. Ok. É fácil. Pelo Soares. É zerrui@acerte.pt. Ok. Já ficamos em contacto. Lá estão, amiguitos. Um abraço. Obrigado. Vou encerrar esta reunião e até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pá. Obrigado. Obrigado ao Sete também. Obrigado.